Você está tentando fazer sua primeira venda, mas não consegue. Você estuda, envia propostas, mas não consegue converter o seu primeiro cliente. Calma, porque a culpa pode não ser sua. Pode ser que você esteja cometendo alguns dos erros mais comuns de quem não consegue fazer a primeira venda. E é exatamente por isso que eu vou falar hoje sobre os 5 erros que estão impedindo você de fechar o seu primeiro cliente online. Então bora pro conteúdo, tá? E o primeiro erro e o mais comum deles é você esperar ser encontrado ao invés de buscar o cliente ativamente. É aquilo, né? Às vezes você só fez o seguinte, sei lá, você postou um stories no Instagram falando que agora você faz o serviço X. Ou você simplesmente mandou uma mensagem no grupo falando que você está à disposição para falar com as pessoas que querem fazer o serviço Y. E aí você espera as pessoas virem até você. Cara, dificilmente você vai fazer sua primeira venda se você tiver uma postura passiva no mercado. Você precisa ir ativamente atrás dos seus clientes. O que você tem que fazer? Muito simples. Primeira coisa, começar a separar na tua lista de contatos quais são aqueles que são mais estratégicos para que você consiga vender diretamente ou pedir uma indicação. Porque toda vez que a pessoa te conhece, você tem uma abertura maior para poder falar com ela sobre uma possibilidade de serviço ou indicação. Então vale a pena você selecionar aquela pessoa que é um autônomo ou que está numa posição de liderança em alguma empresa, né, sócio de alguma empresa, alguma coisa assim, para você já falar com ela e aí, poxa, pelo menos pedir uma indicação, que provavelmente ela tem bons contatos, ou até vender diretamente para ela pode ser uma boa opção. Tá? Então muitos autônomos precisam de serviços, por exemplo, influenciadores, produtores de conteúdo. Você pode falar com essa galera que você conhece e já diretamente tentar vender para eles. Além disso, você também pode, até deve, né, criar uma rotina de prospecção. Então uma rotina que você vai estar abrindo ali, sei lá, 10, 15, 20 contatos todo dia, que é algo que você mata ali às vezes em 20 minutos, meia hora, tá? Seja por WhatsApp, por LinkedIn, por Instagram, por qualquer canal que seja, mas que você vai abrir contatos constantemente. E vale super a pena também você se cadastrar em plataformas como Workana, 99 Freelas, Upwork, que são plataformas que trazem clientes para você. O que você precisa fazer é se cadastrar nelas, ver as propostas que chegam todo dia e começar a enviar proposta para elas constantemente, que fatalmente em algum momento você vai acabar vendendo, tá? Então qual que é o ponto aqui? Não fique sentado esperando os clientes virem até você. Vá ativamente atrás deles, porque se você não for ativamente, dificilmente você vai desbloquear a sua primeira venda. Segundo erro muito comum, não ter um portfólio porque ainda não teve clientes. É aquilo, né? O portfólio, o que é o portfólio? Ele basicamente é um documento que tem ali os principais projetos que você já fez naquela área. Então, por exemplo, se eu sou um editor de vídeos, o que eu vou colocar no meu portfólio? Vídeos bons que eu já editei. Se eu sou um designer, o que eu vou botar, sei lá, no meu portfólio? Os bons projetos de design que eu já fiz. E a ideia é que eu mostre no meu portfólio os melhores projetos, porque o portfólio ele é meio que a prova de que eu consigo fazer aquele projeto bem feito. E eu falo direto, né? O portfólio você tem que ter uma coisa obrigatória, porque todo mundo no mercado tem. Porque é aquilo, sei lá, eu peço 3 propostas para 3 pessoas diferentes, você é uma delas, e é uma proposta para fazer, sei lá, um site, beleza? Aí você vai lá e me envia o seu portfólio. Seu portfólio é legal, os sites que você fez são bons, são interessantes, estou interessado. A segunda pessoa me envia um portfólio só com site feio, site ruim, site que não carrega direito, já não quero. Ela basicamente se queimou comigo. Então o portfólio você tem que ter cuidado, tem que ter bons projetos. Porque se tiver um projeto ruim, você pode até se queimar. E a terceira pessoa nem me enviou o portfólio, então eu nem sei qual que é a qualidade do trabalho dela. Será que é bom? Será que é ruim? Não sei. Fico incerto, fico inseguro. Então às vezes você está até me cobrando mais caro, mas eu vou fechar com você porque você tem um bom portfólio. Então ter um bom portfólio é uma coisa praticamente obrigatória no mercado hoje em dia. E aí tem gente que não tem portfólio porque nunca fez um projeto prático real na vida, né? E eu entendo, porque de fato o portfólio ele precisa ter projetos reais que você fez. Agora, se você está começando agora, você também tem que saber lidar com isso. Não é porque você está começando agora que você não deve ter um portfólio, você precisa ter um portfólio. Só que você precisa talvez seguir alguma outra estratégia para montar um bom portfólio. Por exemplo, você pode criar projetos fictícios. Sei lá, você é um editor de vídeos. Você pode pegar, baixar um podcast no YouTube, baixar um vlog de viagem, baixar ali um vídeo que fala de alguma receita e fazer vários cortes, né, muito legais para você colocar ali no seu portfólio. Outra coisa que você pode fazer é simplesmente fazer um projeto de graça para alguém, para um amigo, para um conhecido, para alguém indicado de algum amigo ou conhecido seu, mas pode ser legal para você pegar um projeto de verdade. Ou até uma coisa super interessante é você fazer um projeto de graça, talvez para uma instituição de caridade, por exemplo. Olha que massa. Você consegue inclusive falar assim, fulano, se você gostar do projeto, você me dá um depoimento no final. Aí você vai terminar com um projeto feito, que vai ser ótimo para você, e ainda um depoimento super massa, né, que mostra que você conseguiu fazer o bem, ter um impacto e tal. Enfim, isso vai ser um baita case de sucesso seu e é uma forma muito legal, muito interessante de você montar o seu portfólio. Aí você pode, obviamente, também fazer um serviço bem mais barato no início para você já poder criar o seu portfólio quanto antes. Mas o ponto é, mesmo que você esteja começando, você precisa criar o seu portfólio e tem que ser um bom portfólio. Isso é algo obrigatório na nossa área. E o terceiro erro comum de quem não conseguiu desbloquear a primeira venda é simplesmente não ter uma oferta clara. Pensa comigo, eu chego e falo, preciso editar um vídeo aqui para o meu Instagram, para fazer reels e viralizar e tudo mais, e você chega e fala,
beleza, eu edito vídeos. Eu edito vídeos não é uma oferta. Então você falar, ah, eu faço design, ah, eu edito vídeo, ah, eu faço site, isso não é uma oferta. Isso aí é basicamente algo que você sabe fazer. Então você precisa saber criar uma oferta. O que é uma oferta? Vou te dar um exemplo aqui. Eu posso pegar e falar assim, eu faço aqui projetos de gestão de mídias sociais. Ou eu posso falar, olha, eu faço projetos de gestão de mídias sociais a partir de 3 pacotes, tá? Então existe o pacote Basic, o Standard e o Premium, né? O Basic é o mais básico de todos. Basicamente nele a gente vai fazer uma reunião mensal de planejamento, eu vou planejar os conteúdos e vou enviar para sua validação, e eu vou fazer, sei lá, um post por semana para você fazer no Instagram com mais um vídeo por mês. Esse é o pacote básico, que é o mais básico que eu entrego aqui para você, tá? No pacote Standard, a gente vai fazer mais conteúdos. Então tem 2 reuniões mensais para a gente poder fazer e aprovar os calendários de publicação. Além disso, a gente vai fazer aqui, sei lá, 2 posts semanais com um vídeo por semana também. E agora a gente tem também a entrega de um relatório de resultado. E no pacote Premium, olha só, a gente vai fazer reuniões semanais para poder criar o calendário e aprovar o calendário de conteúdo. Você vai ter um conteúdo por dia, incluindo vídeos, carrosséis e tudo mais. E você vai ter relatórios semanais de resultados para poder entender o que está fluindo bem e o que não está. O que eu fiz agora foi basicamente transformar aquilo que eu faço em uma oferta que tem 3 opções. Aí você pode escolher aquela que se adequa melhor para você poder escolher o que faz mais sentido e fechar naquilo que é mais coerente para a tua realidade, entendeu? Então é muito diferente de você falar assim, eu sei fazer gestão de mídias sociais. O que você precisa fazer é criar ofertas que consigam ser atrativas, inclusive, para determinados públicos. Pegando meu exemplo como referência, eu criei 3 planos aqui da minha cabeça, agora aleatórios, que têm objetivos claros, né? Um plano mais simples para quem não tem muito dinheiro, um plano ali mais padrão, que é o mais recomendado, e um super completo para quem quer investir, quem vai dedicar muito tempo, etc, etc. Você pode ir numa linha parecida também, caso você queira e caso faça sentido para o serviço que você quer vender. E antes de falar o quarto erro comum aqui que trava as vendas das pessoas, um recado rápido aqui, né? Se você está curtindo esse vídeo, por favor, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve também no nosso canal para que você consiga garantir que você vai ver os nossos próximos vídeos sobre esse assunto, né? Sobre prestação de serviços, vendas e tudo mais. E se possível, deixa um comentário também, eu quero saber aí o feedback, né? Do que você está achando do nosso conteúdo, dos nossos vídeos. A gente vai responder todo mundo com o maior prazer. Então se você está curtindo, está gostando, quer assistir mais conteúdos do tipo, curte, deixa um comentário, se inscreve no canal e assim você vai estar ajudando a gente e garantindo também que você vai aprender mais ainda com a nossa ajuda. Combinado? Dito isso, vamos de volta para o conteúdo. E o quarto erro muito comum para quem ainda não destravou a primeira venda é não adaptar o discurso para cada tipo de cliente. É aquilo, né? Existe aquele cliente que é mais técnico, aquele que não é. Existe aquela pessoa que, sei lá, é dona de um e-commerce, existe um influenciador. E a gente precisa saber adaptar o nosso discurso para o público e para cada situação que a gente está envolvido. Por exemplo, se eu chegar agora e usar um linguajar super técnico com uma pessoa que não entende nada do assunto, o que vai acontecer? Ela não vai entender nada da reunião. Ela vai sair boiando. E as pessoas não compram coisas que elas não entendem. Aquilo ali vai ser complexo demais para ela. Então, para uma pessoa que é uma leiga naquele assunto, eu preciso explicar tudo que eu tenho que explicar de uma forma que um leigo consiga entender. Então eu preciso mastigar muito mais o conteúdo, dar muito mais exemplos, tá? Agora vamos supor que eu pego essa comunicação mais mastigada, mais assim, voltada para um leigo e uso ela como padrão. Aí chega uma pessoa mais técnica, tá? Aí eu vou lá e explico tudo pra ela como se ela fosse uma leiga no assunto. Também não vai fazer sentido, entendeu? Ela vai achar que eu sou inexperiente. Porque se eu sou uma pessoa que conheço o assunto e eu tô falando com uma pessoa técnica, o ideal é que eu consiga usar os termos técnicos e tudo mais para que ela veja que eu sei do assunto, que eu sei o que eu tô falando, que eu tenho propriedade naquilo. Então a gente precisa adaptar o nosso discurso dependendo do público. Você não pode, por exemplo, falar com um influenciador como se você estivesse falando com um dono de uma consultoria, um dono de um e-commerce. São públicos diferentes. O jeito de falar, o jeito que você explica e até o que você oferece vai mudar, vai variar bastante. E a gente tem que saber respeitar isso para que a gente consiga destravar a nossa primeira venda. E o quinto erro muito comum de quem ainda não destravou a primeira venda é não saber gerar valor e só falar de preço. Se você chega e fala assim, ó, para fazer tal serviço custa X, é quase que inevitável que o cliente olhe para aquilo e pense, tá caro. Você não pode simplesmente chegar e falar, tal coisa custa X, tal coisa custa Y, esse é o preço, é assim que paga. Não, você precisa gerar valor antes de vender. Por exemplo, imagina que você é um influenciador e você quer editar um vídeo que o teu objetivo é o quê? Ganhar mais alcance, viralizar e tudo mais. Aí você pode chegar pra mim e perguntar, Henry, quanto que custa editar um vídeo com você? Aí eu posso pegar e falar assim pra você, ó, cada vídeo que você edita comigo vai custar, sei lá, R$100. Aí você pensa assim, caraca, eu quero fazer 20 vídeos no próximo mês, cada um por R$100. Caramba, é bastante coisa, né? O que vai acontecer? Eu vou ter que pagar R$2.000 mensais nesse contrato. Talvez seja muita coisa. Tá muito caro. E aí qual que é a tendência? A tendência é que você simplesmente pegue e pense, tá caro, não vou fechar.
Tchau, um abraço. Agora, se você chega pra mim e fala, Henry, eu quero editar vídeos com você, como é que funciona? Qual que é o preço? Eu chego e falo assim, ó, antes de falar qual que é o preço, qual que é o teu objetivo? Aí você vai lá e me explica, ah, não, porque eu quero viralizar, quero ganhar seguidores pra vender meu infoproduto e não sei o que, etc. Aí eu falo, pô, que bacana. Olha só, eu sou uma pessoa especialista em edição de vídeos com foco em viralização. Então, mais do que entregar um vídeo bem editado, todo certinho e tudo mais, eu vou entregar um vídeo onde o potencial viral é gigantesco. E como que eu faço isso? Eu sigo o método XYZ, que é um método onde eu avalio os vídeos mais virais aí do teu nicho, e aí eu pego os ganchos dele, adapto para tua realidade, o estilo de edição e adapto para tua realidade, faço isso, isso e aquilo, e é exatamente por isso que eu cobro R$100 por vídeo, papapá. Então repara, antes de te dar o preço, eu tentei entender aqui qual que é o teu objetivo, eu adaptei o meu discurso para o seu objetivo, e com isso, por mais que às vezes ainda assim esse preço pode ser um pouco alto para o seu orçamento, ainda assim pelo menos você sabe o seguinte, caramba, o Henry ele não só edita vídeos, ele edita vídeos com foco em viralização. Se esse é o meu objetivo, talvez valha mais a pena fechar com ele. O outro fulano aqui tá cobrando R$50 por vídeo, mas ele não tem esse objetivo que o Henry tem. Então talvez a proposta do Henry seja mais interessante. E é por isso que você tem que saber apresentar valor e não só falar de preço. Se você ficar só falando preço, só cuspindo preço, o que vai acontecer é que as pessoas vão tender a te achar caro e aí dificilmente você vai desbloquear a tua primeira venda. Então concluindo, né? Fechar um primeiro cliente é um verdadeiro divisor de águas. E o primeiro cliente ele não vai vir por sorte, ele vai vir por estratégia, por você saber seguir a estratégia correta e, obviamente, evitar os erros mais comuns, que são esses que eu te passei agora nesse vídeo, tá? E se você está interessado em se aprofundar mais nesse mercado da prestação de serviços, fazer não só a sua primeira venda, mas a segunda, terceira, quarta e viver disso, eu te convido a conhecer a Beta, minha escola de negócios digitais, onde você consegue aprender 7 das áreas mais quentes do mercado, sendo elas designer, edição de vídeos, social media, copywriting, web dev, gestão de tráfego e gestão de automações. E mais do que aprender os serviços delas, você vai aprender como criar um negócio digital. Um negócio que vai te permitir prestar esses serviços para pessoas de qualquer lugar do mundo, com você também trabalhando de qualquer lugar do mundo, tá? Você vai poder ganhar em real, euro, dólar, na moeda que fizer mais sentido para você. E a gente vai te dar o guia completo para que você faça a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta venda e consiga viver disso. E a gente tem aqui na nossa escola o Squad Betuan, que é um time de agentes de IA que vão te ajudar nessa empreitada. A gente tem mentorias coletivas para tirar suas dúvidas, para te ajudar ali no dia a dia. A gente tem mais de 50 ferramentas, mais de 120 modelos de abordagem. O nosso acompanhamento é individual. A gente procura te conhecer pelo nome, faz uma reunião com você um a um quando você entra no programa para te conhecer melhor e adaptar a realidade do programa para a sua realidade. Enfim, tem muita entrega bacana e eu te convido agora a entrar na descrição desse vídeo, procurar lá o link da Beta, clicar nesse link e conhecer mais sobre a escola. Também vai ter um QR Code aqui na tela que você pode apontar o seu celular e aí com isso você vai cair ali no site do programa e vai poder saber tudo sobre. Inclusive, se você quiser saber mais ainda, você pode marcar uma reunião individual com o nosso time que a gente senta com você, te apresenta a escola, tira suas dúvidas e vai te falar se o programa é para você ou não. E aí sendo para você, você vai poder fazer a sua matrícula, combinado? Então conheça a Beta que eu tenho certeza que a gente pode te ajudar muito nessa jornada. Enfim, era isso que eu tinha para te passar nesse vídeo. Espero que você tenha entendido quais são os erros comuns e também como evitá-los. E óbvio, espero que você consiga desbloquear essa sua primeira venda o quanto antes. E se possível também com a ajuda aqui da Beta, combinado? Enfim, era isso que eu tinha para te passar nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e já compartilha esse vídeo aí com as pessoas que têm interesse nesse mesmo assunto. E no mais, eu te vejo numa próxima oportunidade, tá bom? Até a próxima e fui!